Atos capítulo 10, vamos ler o versículo 1, versículo 2, depois nós vamos para o versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor: Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamado Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua família, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. No versículo 34, ele já havia mandado chamar Pedro pela direção do anjo do Senhor, e Pedro aqui já estava na casa de Cornélio. Então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade, ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com um Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando no madeiro, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, tudo que nele crê recebe a remissão dos pecados. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois eles os ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecessem com eles por mais alguns dias. Oremos ao Senhor. Pai, diante da tua palavra, nós pedimos a Ti que através do Teu Santo Espírito, o Senhor fale aos nossos corações. Tu és o Deus vivo, Senhor. Tu és o Deus que ouve, Tu és o Deus que anda, que respira. O Senhor não é um Deus feito por mãos humanas. Por isso fala conosco, Senhor. Faz aquilo que lhe apraz. Faz aquilo que está em Teu coração. Nós estamos sedentos, Senhor. Nós estamos sedentos porque nós queremos mais de Ti. Nós estamos famintos porque nós sabemos que existe mais do Senhor, o pão vivo que desce do céu. Oh Deus, vem sobre nós. Oh Senhor, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória. Ah Deus, toque em nossos ouvidos espirituais. Ah Senhor, toque em nossos olhos para que possamos ver as maravilhas do Senhor. Toque em nossos corações para que possamos crer. Quebra as friezas da nossa alma, do nosso ser. Quebra as friezas do nosso coração e revela-te a nós, Senhor,
porque só tu pode fazer isso. Nós oramos ao Senhor e fazemos isso em nome do teu Filho amado, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Esta história que é uma história linda, a conversão, a salvação do centurião romano chamado Cornélio. Cornélio, como nós já vimos aqui, era um centurião romano. Ele era um capitão do exército romano, chefe de 100. Morava em Cesareia. O próprio texto afirma que ele era um homem piedoso. No versículo 2 diz: era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas, ou ajudando os necessitados, e orando a Deus sempre. Este homem, que nós lemos nesse texto, que no final, Pedro está na casa dele, e batiza tanto Cornélio como toda a sua casa. Nós vemos aqui a intervenção, a ação de Deus na vida, na história de Cornélio. Cornélio era um homem temente a Deus, um homem que fazia muitas esmolas, ajudava muito o povo, orava sempre ao Senhor, mas lhe faltava algo. Nós vemos no texto que, se você ler todo o capítulo 10, que Deus fala com Cornélio através de uma revelação, de um sonho, que revela um anjo, e esse anjo fala com ele, e diz a ele que enviasse mensageiros a Jope, uma cidade ali próxima, e que esses mensageiros fossem à casa de Simão, o curtidor de couro, que na casa de Simão estava ali alguém chamado Pedro, e que mandasse vir a Pedro para falar com eles, que Pedro viesse à casa de Cornélio. Pedro, o apóstolo de Cristo, um judeu convertido a Jesus, mas que ainda havia em sua história, em suas raízes, algo muito forte do judaísmo. Mas havia algo que somente Pedro, segundo a determinação do Senhor, poderia falar e deveria falar a Cornélio. Nós vemos aqui a graça de Deus, porque se lermos todo este capítulo, nós vamos ver que Deus prepara Pedro para este encontro. Pedro, como eu disse, era um judeu, e carregava em sua história muitas coisas ainda do judaísmo. E os judeus, ele não se dava muito bem, ou tinha, melhor dizendo, algumas limitações em seus relacionamentos com o não-judeu, ou seja, com o gentil. O gentil é todo aquele que não é judeu. Então, Pedro, judeu, Cornélio, um romano, Cornélio, um gentil. Mas Deus tinha uma obra para realizar na vida desses homens, tanto na vida de Pedro, como na vida de Cornélio. Então nós vemos aqui neste capítulo, que Deus também dá uma visão a Pedro. Diz que em certo momento Pedro teve fome, e subiu num terraço para orar. Então ali ele teve uma visão, e ele viu como que um lençol que descia do céu como que solto, e ali aparecia vários animais. Animais que eram proibidos pela lei de Moisés, que os judeus comessem. Então diz o texto que Deus diz a Pedro: mata e come. Então Pedro responde: de maneira alguma eu comerei algo que é impuro. Então a voz ali que estava falando com ele diz: não chame de impuro aquilo que purificou o Senhor. Nós entendemos aqui na leitura do texto que esta visão não tem apenas a ver com comida,
mas que Pedro entende lá na casa de Cornélio, que essa visão que Deus estava dando a ele tinha a ver com aqueles que não eram judeus. Porque quando Pedro vê o que acontece com Cornélio, ele diz: agora vejo que Deus não faz acepção de pessoas, porque ele viu o Espírito Santo descer sobre Cornélio e sobre todos aqueles que estavam ali na casa dele, após a pregação do Evangelho. E Deus estava preparando o coração de Pedro para que Pedro entendesse que Deus não trata as pessoas de maneira diferente. Porque o judeu acreditava que aquele que não era judeu era impuro. E não poderia ter essas experiências profundas com o Espírito Santo. Pois é, Pedro prega o Evangelho. O Espírito Santo desce sobre aqueles que estavam na casa de Cornélio. Eles começam a falar em outras línguas. Eles ficam admirados. E logo após isso, todos foram batizados nas águas. Cornélio foi salvo. Toda a sua família foi salva. Queridos, eu quero falar com vocês aqui sobre alguns fatores que foram decisivos na salvação, na conversão deste homem. Que também são fatores que nós encontramos em nossas vidas. Você que já se encontrou com Jesus Cristo, você que está salvo em Jesus, você vai perceber que são coisas que também aconteceram em nossas vidas. E você que ainda não tem uma experiência de salvação, você vai entender que essas coisas são necessárias que aconteçam em sua vida. Primeiro, irmãos, houve uma ação, uma intervenção poderosa de Deus no processo de salvação deste homem chamado Cornélio. Nós vemos claramente a ação sobrenatural de Deus sobre a vida dele. Nós vemos aqui no versículo 3 que diz assim: um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, este homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Queridos, Deus interviu na história deste homem, como ele faz também na nossa história. Nós vemos aqui que Deus enviou um anjo para falar com Cornélio. E nós sabemos que ele disse para Cornélio que era para mandar chamar Pedro. Mas Deus também fala com Pedro. No mesmo momento, Deus estava trabalhando de forma direta na vida de Cornélio. Deus também estava trabalhando na vida de Pedro. Para quê? Para que esse homem ouvisse o Evangelho e fosse salvo. No versículo 9, diz o seguinte: no dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, eles quem? Aqueles que foram enviados por Cornélio, os mensageiros que foram falar com Pedro. Pedro subiu no terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um obrigado, queridos. E viu o céu aberto, e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu, e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-se, Pedro, mate e coma. Nós vemos, eu quero chamar a atenção, não vamos entrar nos detalhes aqui da visão, mas chamar a atenção que Deus estava agindo ali.
enviando o anjo para falar com Cornélio, dando a visão a Pedro, trabalhando no coração de Pedro de forma sobrenatural, uma ação direta de Deus sobre a vida desses homens. Nós vemos também, queridos, no versículo 3, ou melhor, no versículo 19, a ação direta do Espírito Santo. Aqueles homens chegaram à porta da casa onde Pedro estava hospedado. Enquanto eles estavam ali à porta, o Espírito fala ao coração de Pedro, diz assim: enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levanta-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Nós vemos aqui, irmãos, uma ação direta de Deus, enviando o anjo para falar com Cornélio, dando a visão a Pedro, o Espírito Santo falando a Pedro o que ele deveria fazer, que ele deveria ir com aqueles homens. A ação de Deus, direta de Deus, no processo de conversão deste homem, é clara nesse texto. E não é diferente na nossa vida, irmãos. Não é diferente na nossa história. Aqueles aqui que já tiveram a experiência de salvação, vão lembrar, você pode puxar na sua mente, que você vai identificar uma ação direta de Deus para que você fosse salvo. A palavra de Deus diz em Jeremias, capítulo 29, versículo 13 e 14, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Diz o texto no versículo 14, serei achado de vós. Por que nós podemos achar o Senhor? Porque nós podemos encontrar ao Senhor por causa de uma ação, de um propósito, de uma atitude direta do próprio Deus, que se deixa encontrar. Nenhum de nós seríamos capazes de encontrar ao Senhor. Nem eu, nem você, nem ninguém, por melhor que sejamos, por mais inteligente que sejamos, nenhum ser humano poderia encontrar ao Senhor, se essa não fosse a vontade do próprio Deus. Ele diz, serei achado de vós. Nós encontramos a Deus, porque Ele se manifestou, porque Ele se revelou, porque essa é a vontade de Deus, porque Ele intervém no nosso caminho, Ele mudou a história deste mundo, e Ele muda a nossa história, porque esta é a vontade dEle. Deus desceu do céu através de Jesus Cristo, o nosso Senhor, veio a essa terra, caminhou em nosso meio, se deixou encontrar, irmãos. Por isso nós podemos encontrá-lo, e é o próprio Deus que intervém na nossa história. Como Ele fez aqui na vida desse homem chamado Cornélio, Ele fez em minha vida, Ele fez em tua vida, e se não fez ainda fará. Porque não pense, queridos, que essa vontade, essa sede de Deus que surge em nosso coração, esse desejo pelas coisas de Deus, que um dia surgiu, o buraco que você sentiu no peito, o qual te fez ter vontade de preencher e buscar algo que você não sabia quem era, que você não sabia o que era, mas que o próprio Espírito Santo foi nos conduzindo, nos trazendo para a presença do Senhor. Não pense que isso vem de nós mesmos, não pense que isso é do nosso próprio coração, foi o próprio Deus intervindo em nossa história, mudando a nossa história. Uma ação direta do Senhor. Fator decisivo na conversão de Cornélio, fator decisivo na nossa conversão. Quantos se identificam com isso? Pode dizer um amém. Quantos podem testemunhar? Isso aconteceu comigo. Quantos podem dizer, um dia eu ouvi a voz do Senhor na minha mente, no meu coração, um dia eu tive um sonho, uma revelação, algo que Deus falou, me atraindo, me chamando como um imã, nos puxando para perto dEle.
porque Ele tem um propósito na nossa vida, irmão. Ele tem um propósito na tua vida. Ele tem uma obra para realizar na tua vida. E o Deus que não dorme, o Deus que não descansa, está te chamando, te chamou, está te chamando, querido. Não pense que você está aqui essa noite, neste lugar à toa, por acaso, porque alguém te convidou. Este é um propósito de Deus na tua vida, porque Ele quer e vai falar com você essa noite. Você já ouviu a voz do Senhor te chamando? O que está queimando aí no teu coração? Algo que não aquieta dentro de você. E não pense, queridos, que o faminto está faminto porque tem muito. Não, o faminto está faminto porque lhe falta algo. O sedento está com sede porque lhe falta algo. E nós estamos com sede, nós estamos famintos, nós temos, mas nós queremos mais, e mais, e mais, e mais de Deus. E é tremendo saber, irmãos, que nós não precisamos ficar como cegos tateando, não. O Deus poderoso desceu do céu, se fez homem como nós, para que nós pudéssemos encontrá-lo. Deus está acessível, e Ele não faz acepção de pessoas. Quem está com sede, venha e beba. Quem está com fome, venha, coma do pão vivo que desceu do céu. Nós vemos aqui a ação poderosa de Deus na vida deste homem. E esta ação poderosa de Deus transformou a vida de Cornélio. Mas nós vemos aqui também a ação do homem. Deus decidiu. Deus quis incluir o homem no processo de salvação. Deus usa homens. Deus usa pessoas. O primeiro anjo que falou com Cornélio na revelação, poderia ter pregado o evangelho para ele? Sim ou não? Então por que Deus mandou buscar Pedro? Eu fico me perguntando quando eu leio esses textos. Era só o anjo falar. Não era muito mais simples? Mas Deus decidiu incluir o homem neste processo maravilhoso, queridos. Deus deseja usar o homem para alcançar os homens. Deus deseja falar com homens através de homens. Nós vemos a ação direta de Pedro. Chegam os mensageiros. O Espírito Santo já estava preparando o coração de Pedro. Deu uma ordem direta para ele. Desce, fui eu que enviei esses homens, vá com eles. Pedro vai. Porque Pedro tinha que dizer alguma coisa para aquele homem. Pedro poderia ser outro? Não poderia ser outro. Tinha que ser Pedro. Se não fosse Pedro, por misericórdia e graça, Deus poderia usar outro. Por misericórdia e graça, Deus poderia usar outro. Mas era para Pedro falar. Era algo específico. Pedro tinha algo para falar para Cornélio. Que Cornélio precisava ouvir. Cornélio, queridos, faz talvez alguns de nós passar vergonha no relato aqui de homem de Deus. Homem temente a Deus, que dava esmolas, ajudava muitos, e orava ao Senhor sempre. E se você ler aqui o texto, isso é maravilhoso, no versículo 4, é o testemunho do Senhor que diz assim: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Versículo 4, final do versículo 4. Este homem faltava algo para ele. Deus estava agindo na vida dele, o processo de salvação estava acontecendo, a obra de Deus estava acontecendo na vida de Cornélio, porém faltava algo, faltava ainda alguma coisa. E quem tinha que dizer algo para ele foi um cidadão
convertido a Cristo, anterior a isso sendo judeu, chamado Pedro. Irmãos, Deus deseja nos usar. Deus deseja te usar. Queridos, meditando nessa palavra, Deus falou ao meu coração, e eu vi a minha covardia. Porque muitas vezes nós oramos ao Senhor e nós ficamos como que pedindo pela misericórdia que Deus envie alguém. Envie alguém, Senhor. Envie alguém para falar com fulano de tal. Envie alguém para falar com fulano de tal. Mas você já parou para pensar que em alguns casos quem tem que falar sou eu e é você? Pedro, vai e fala, Pedro. Vai e fala, Pedro. Muitas vezes nós temos que deixar a nossa covardia e falar com alguém, que aquela pessoa precisa ouvir aquilo que está queimando em teu coração. Deus decidiu incluir o homem no processo da salvação. Pedro não se acovardou, foi e falou. E aí fica para nós. Tens coragem? Deus está falando comigo, falando com você. Vai, Pedro. Vai, Tiago. Vai lá, Diogo. Vai lá. Vai, Léo. Gunnar. Fábio. Tem alguém, Edivaldo. Tem alguém esperando. As mulheres, as irmãs, tem alguém esperando. Tem alguém esperando para ouvir aquilo que nós temos para falar, porque Deus decidiu incluir o homem nesse processo. Deus precisa do homem para salvar? Não! Deus faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, mas Ele decidiu incluir o homem nesse processo. E tem gente que está esperando eu e você. Deus está preparando o nosso coração, queridos. Deus está preparando o teu coração. Deus está falando com a gente aqui essa noite. Temos que ter coragem e ir em direção àqueles que Deus nos levar para falar aquilo que nós temos que falar. Mas também tem o coração do homem. A palavra de Deus diz no texto que eu citei, de Jeremias 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Cornélio estava sedento. Cornélio estava desejoso. Este homem estava fazendo o possível para encontrar ou ouvir aquilo que Deus tinha para falar para ele. Vai buscar Pedro, manda os servos, entra na minha casa, ajuntou ali os parentes. Senhor, eu quero ouvir. Senhor, fala comigo. Senhor, eu vou fazer aquilo que eu devo fazer, o que eu preciso fazer, eu vou pagar o preço, porque eu estou desejoso de ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Cornélio estava desejoso, querido. Talvez você está aqui essa noite, e você está desejoso por algo maior de Deus. Você está buscando respostas. O Senhor te atraiu. Queridos, o coração tem uma importância muito grande nesse processo. A semente que brota, que germina, que produz muitos frutos, é a semente que cai numa terra boa, num coração desejoso, um coração que quer, um coração sedento. Eu gosto dessa afirmação, porque ela me parece muito clara. É como a terra seca, que busca por águas, que espera por águas, queridos. A terra seca não tem água, mas ela está ali seca, sem vida. Mas quando vem a água, queridos, quando vem as chuvas, a chuva molha a terra, faz germinar a semente, faz nascer o broto, traz vida aonde
há apenas morte. Muitas vezes o estado do nosso coração é esse. Muitas vezes pessoas estão exatamente dessa maneira, buscando algo. Buscando algo. Mas saiba, queridos, que Deus é capaz de mudar a situação, como Ele fez com Cornélio, que tinha um coração desejoso pelas coisas de Deus, em ouvir ao Senhor, em ter experiências profundas com Deus, em conhecer ao Senhor de maneira mais profunda. Ele pode fazer na minha e na sua vida. O coração, a ação do homem. Deus usa as nossas vidas, mas Deus está olhando também para o coração daquele que quer. Deus não é alguém que vai meter o pé na porta. A palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Deus bate a porta do coração. É como um banquete servido, uma grande mesa espiritual servida diante de nós. E a pergunta é: você quer? Nós queremos? Nós desejamos? Desejamos, mas de que forma? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ah, isso é um desespero, irmãos. O que eu vejo diante dos meus olhos pensando nisso é alguém desesperado, alguém inconformado, alguém que sabe que existe muito mais, existe águas muito mais profundas, e diz: Senhor, eu não quero mais ficar na superfície. Senhor, eu não quero que o meu relacionamento contigo seja apenas essa frieza. É só isso, Deus. É só isso. Senhor, a vida cristã é só isso. O relacionamento com o Senhor é só isso. É só essa escassez, é só essa miséria. São palavras que não fazem sentido com a realidade da minha vida espiritual. É só isso. É só buscar ao Senhor. É só isso que o versículo diz. Que eu devo buscar ao Senhor, buscar ao Senhor, buscar ao Senhor, buscar ao Senhor e nunca encontrar. Não é isso, o versículo diz que nós encontraremos, queridos. Existe mais da presença de Deus, existe uma revelação do Senhor maior, existe um preenchimento, o enchimento do Espírito Santo mais profundo, maior. Existe algo capaz de quebrar as friezas do nosso coração, a dureza do nosso coração. Existe mais, irmãos. Esse relacionamento é um relacionamento vivo, verdadeiro. Eu já disse algumas vezes aqui e torno a repetir: a vida cristã sem a ação do Espírito Santo, sem uma experiência profunda com Deus, um relacionamento verdadeiro com Ele, é uma tortura. Porque sobra apenas a religiosidade. E a religiosidade é algo terrível. É algo onde não há vida. É muito difícil você participar de um culto. Você participar de um culto de louvor e adoração ao Senhor, sem estar vivo espiritualmente. Porque a carne não gosta das coisas espirituais. E eu não estou atacando você. Estamos meditando juntos. Por que é tão difícil às vezes, irmãos? Nós vivemos e passamos por todas essas situações. E há momentos onde Deus permite passarmos por situação de frieza, porque Ele tem um propósito, algo para fazer na nossa vida. Mas isso não deve ser a constância da nossa vida espiritual. Porque Jesus disse que Ele tem para nós uma vida, e essa vida é uma vida em abundância.
a abundância do Espírito Santo, a abundância da graça de Deus, a abundância da alegria que vem do Senhor em nossos corações, em nossas vidas, a abundância da presença de Deus sobre nós. Por isso, há um desespero em minha alma, e eu acredito também que há um desespero em tua alma. Queremos mais, não estamos satisfeitos, Senhor. E a culpa não é de Deus, a culpa é minha, a culpa é nossa. Queremos mais, Senhor. O que devemos fazer? Não sei, mas nós queremos mais. Queremos mais. Queremos mais. Mais de Deus, mais do Espírito Santo, mais da presença de Deus. Abre os nossos olhos, Senhor. Toca de fato, quebra a dureza do nosso coração. E nós queremos mergulhar em tua presença, Senhor. Faz algo diferente em nosso meio, em nossas vidas, em nossa geração, em nosso tempo. Faz, Senhor. Você já percebeu que muitos homens de Deus, eles são desesperados e clamam: Senhor, aviva a tua igreja. Você já percebeu isso, queridos? Que eles oram como se nada mais existisse, e clamam: Senhor, aviva a tua obra, Senhor, aviva a tua igreja, porque muitos desses já tentaram de tudo, todos os métodos, todas as forças do homem, e viram que não leva a lugar nenhum, se não for uma ação direta, um derramar do Espírito Santo, quebrando tudo aquilo que impede, avivando o povo. Nada muda. E o marasmo toma conta, e a frieza impera, e a religiosidade parece ser a última saída. Queridos, este homem Cornélio, romano, ele tinha essa sede de Deus. Essa sede de Deus fez com que ele tivesse atitudes que diz a palavra, de ele tinha pecados e precisava ser perdoado, sim, mas diz a palavra que essas atitudes dele, as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Era alguém que tinha sede de Deus. Sede, fome. Tem sede aí, querido? Tem fome? Porque se você estiver satisfeito, saiba que isso é um engano, porque muitas vezes aqueles que têm de Deus, eles querem mais de Deus. Aqueles que têm de Deus, eles querem mais, sempre mais do Senhor. Mas saiba de uma coisa: quando nós estamos conformados com aquilo que não é a vontade do Senhor, o diabo deixa tranquilo, deixa tudo ser tranquilinho, tudo em paz, aquela paz que não é paz, porque ele sabe que dessa forma você não terá mais do Senhor sobre a sua vida. Nós vemos aqui na conversão deste homem, na salvação dele, a ação divina, que é imprescindível. Ninguém se salva se não for pela ação de Deus, mas nós vemos também que Deus decidiu incluir o homem. E lembrando, eu quero frisar isso aqui, tem coisa, vou repetir, tem coisa que quem tem que fazer sou eu e você. Tem gente que quem tem que falar sou eu e você. E aí entra a nossa covardia, queridos. Porque a gente tem medo de falar. Deus fala ao nosso coração. O Espírito Santo fala ao nosso coração. Vai lá e fala. Nós sabemos disso. Esses dias eu estava pensando nisso. Falei: Senhor, eu sou, não é falsa modéstia não. Eu sou um covarde. E eu continuo dizendo, eu sou um covarde. Porque às vezes Deus fala ao meu coração. E eu não tenho coragem de ir lá falar com uma pessoa, com alguém, falar do evangelho lá, tal. Que miséria, queridos. Que miséria. Aí nós vamos para a Bíblia diz assim: eis que não vos dei espírito de medo, de covardia, mas de amor, de ousadia, de amor e de moderação. Pedro, vai e fala. Vai lá, irmão.
Edivaldo, Modesto, vai lá e fala. Sidney, Lana, Marisa, vai lá e fala. Deus está falando ao nosso coração, irmãos. A ação de Deus, a ação do homem e a centralidade de Jesus no processo de salvação. Queridos, nós vamos ver que quando Pedro está na casa de Cornélio, e ele começa a falar o que Pedro tinha para falar, que era tão importante, que esse homem precisava ouvir, para ser salvo. Pedro chega ali na casa de Cornélio, eles começam um diálogo. Então Pedro começa a falar, ele diz, então Pedro começou a falar, e ele disse, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Isso é tremendo, queridos. Deus não ama um mais que o outro. Deus deseja salvar a todos nós. Deus vai falar com todos nós. Não tem rico e pobre para Deus. O pobre não é mais importante que o rico não é mais importante que o pobre, o homem não é mais importante que a mulher não é mais importante que o homem, nem criança, nem adolescente, nem jovem. Deus ama a todos e quer salvar a todos. Porque na cabeça de Pedro, ele sendo judeu, ele achava que o que Deus tinha para fazer era só na vida dos judeus. Mas ele vê a graça de Deus e Deus fazendo a mesma coisa que ele fez com os judeus na vida dos gentios. Ele diz, reconheço, por verdade eu reconheço, que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Parcialidade é falha de caráter, é coisa de homem, não é coisa de Deus. Isso é tremendo, queridos. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. A centralidade de Jesus Cristo no processo de salvação, ou seja, só Jesus salva. No versículo 43 diz assim, de todos os profetas, ou dele todos os profetas dão testemunho, de que, por meio do seu nome, todo que nele crê, recebe remissão de pecados. Cornélio precisava ouvir o evangelho, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio a essa terra, foi à cruz do Calvário, nos substituiu naquela cruz, pagando o preço da nossa dívida, morreu, no terceiro dia ressuscitou, e está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. É simples assim? É simples assim. A gente tem que ter coragem de falar. Ele precisava ouvir o evangelho, e ele ouviu o evangelho, e ele creu no evangelho, porque ele era um homem bom, porém tinha pecado, e os seus pecados o levaria para o inferno. Ele ouve o evangelho, ele ouve falar do nome de Jesus Cristo, ele crê em Jesus Cristo, ele é cheio do Espírito Santo, irmãos. Vocês conseguem visualizar isso, queridos? Como eu quero ver essas coisas. Você quer ver isso, irmão? Você imagina? Você está pregando, a pessoa se converte. No mesmo momento, no mesmo instante, o Espírito Santo vem sobre aquela pessoa começa a falar em outras línguas. Isso é tremendo, queridos. A palavra de Deus diz, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só Jesus Cristo salva. Só em Jesus Cristo nós temos remissão dos pecados.
Talvez você está aqui essa noite, querido, e você não teve ainda essa experiência que Cornélio teve. Você ainda não creu em Jesus como único e suficiente Salvador da tua vida. Você pode falar, não, mas eu me identifico, eu tenho boas obras. Cornélio tinha boas obras, lhe faltava algo. Faltava Jesus Cristo na vida dele. Faltava se entregar a Jesus. Faltava o autor e consumador da vida sobre ele. Talvez você precise fazer essa aliança com o Senhor essa noite, entregar a sua vida a Ele e recebê-lo como Senhor e Salvador da tua vida. Por melhor que você seja, há pecado em tua vida e os teus pecados te conduzem para o inferno, mas Jesus Cristo morreu naquela cruz para a remissão dos teus pecados e para te dar a vida eterna. Se coloque de pé, irmãos. Você crê nisso, querido? Se você partisse dessa vida, você tem convicção da sua experiência de salvação em Jesus Cristo? Queridos, vamos fechar os olhos. Pastor Joézer, vamos cantar uma canção. Eu gostaria que você refletisse sobre isso. Sabe por quê, irmão? Porque o mesmo Deus que interviu na história de Cornélio pode ter te trazido essa noite aqui na igreja, porque Ele quer mudar a sua história. Você precisa se entregar a Jesus. Você precisa fazer uma aliança com Ele. Você precisa abrir a tua boca e confessá-lo como Senhor e Salvador da tua vida. Você precisa crer no teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Irmãos, isso parece ser algo que não tem poder para mudar a vida de alguém, mas aqueles que passaram por isso sabem. Eu me lembro quando eu fiz essa oração um dia em uma igreja, onde o pregador fez o convite, e eu saí sozinho de onde eu estava lá atrás e vi até a frente. Não veio mais ninguém, fui só eu, por graça e misericórdia do Senhor. Fiz aquela oração e aparentemente nada mudou na minha vida. Eu achava isso. A minha vida nunca mais foi a mesma, irmãos. Já faz mais de 20 anos, a minha vida nunca mais foi a mesma. E quem aqui essa noite pode testemunhar isso? Quem aqui pode dizer, um dia eu me encontrei com Jesus Cristo, eu falei com Ele, eu o recebi, eu me arrependi dos meus pecados, o recebi como Senhor e Salvador da minha vida, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Quem pode testemunhar isso? Levanta a mão e dá um glória a Deus, querido. Porque o Deus não muda, o nosso Deus não muda, Ele é o mesmo. Ele é aquele que muda histórias, que resgata os homens. Tem gente aqui que precisa se entregar. Nós vamos cantar uma canção e depois vamos orar.